Antes da gente resolver as questões, é importante saber algumas coisas sobre notação científica. O que é notação científica? Que é uma forma de escrever números utilizando potência de base 10. Essa forma de representar os números facilita a leitura, pois eles podem ser escritos de uma forma mais curta e também facilita a realização dos cálculos. Vamos ver aqui duas situações. Primeiro caso, os números muito grandes, onde eu vou ter um expoente positivo. E o segundo caso, os números muito pequenos, onde eu vou ter um expoente que será negativo. Mas antes, vamos ver como é a forma que a gente faz uma notação científica. Vamos dizer que a notação científica ela vai ser constituída de dois números, uma multiplicação entre dois números. O primeiro número, eu vou chamar de coeficiente, tem que ser um número entre 1 e 10. Pode ser com vírgula, tipo 6,7, 9,5. O importante é que ele esteja entre 1 e 10. Ele sempre será multiplicado por uma potência de base 10, como você vê aí. Sempre será multiplicado por uma potência que tem base 10. Essa potência ela terá um expoente negativo ou positivo, como nós falamos. Para o número grande, esse expoente vai ser positivo. E para um número muito pequeno, esse expoente vai ser negativo. Então, a gente pode aqui pegar o exemplo de como compor uma notação científica. Por exemplo, o exemplo aí do Sol, 150 milhões de quilômetros. É uma distância muito grande, ou seja, um número muito grande. Então eu posso pegar esses 150 milhões de quilômetros e representar na notação científica da seguinte maneira. Todo número, ele nem que seja escondido, tem uma vírgula no final. No último algarismo dele, ele tem uma vírgula, nem que seja oculta, escondida. Às vezes ela aparece, às vezes não. No caso dos 150 milhões de quilômetros, ela não aparece, então ela está atrás do último zero. E essa vírgula vai sofrer uma movimentação, ou para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, que nós vamos pegar 150 milhões e colocar numa notação científica, eu tenho que diminuir, transformar esses 150 milhões, diminuindo esse valor, de forma que ele fique como coeficiente entre 1 e 10. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou movimentar a vírgula. Eu vou sair a vírgula aí da última casa, que está aí de lado do último zero, e ela vai sair se movimentando casa em casa, zero em zero aí para a esquerda, até se posicionar entre 1 e o 5, para que eu possa ter o número 1,5, que é o número que pode estar entre 1 e 10. Então eu faço isso. Então foi movimentado, a gente conta aí, foram movimentadas 8 casas. A vírgula saiu lá do final do número até o local do 1,5 e se movimentou 8 casas para a esquerda. Então veja como é que vai ficar a notação científica. Esse 1,5, que foi o que eu obtive movimentando a vírgula, vai ser o coeficiente, ou seja, aquele número que fica entre 1 e 10. Então vai ficar 1,5 vezes a potência de 10, sempre vai ser um 10 aí. E essa potência, ela vai ser dada de acordo, o expoente vai ser dado de acordo com a movimentação da vírgula. Então você notou que a vírgula foi movimentada 8 casas para a esquerda. Então, ó, é como se eu partisse do zero. Eu conto positivamente, 1, 2, 3 até o 8. Então o expoente dessa notação será o 8. Por isso que aí nós temos 1,5 vezes 10 elevado a 8. Um exemplo muito pequeno, o exemplo da bactéria. Tinha lá 0,00005 gramas. Seria aí o peso da bactéria, a massa dela. Então, como transformar isso em notação científica? Você observa que eu posso agora movimentar a vírgula para a direita e colocar ela após o último algarismo, que é o 5. Então esse 0,00005, ele vai ser o que? Ele vai ser transformado em 5 para estar entre 1 e 10 e servir de coeficiente. Então nesse caso, onde a vírgula está, eu ando quantas casas para chegar no 5?
6 casas. Eu movimento 6 casas agora para a direita. Você nota aí que agora as casas foram para a direita da vírgula. Então aí foram 6 casas, isso vai, lembre-se, isso vai ser o que? Representar o expoente. Só que agora para a direita esse expoente vai ser contado negativamente. Então veja aí, ó, ficou 5,0, você está vendo aí, para entender onde é que está a vírgula, vezes 10 elevado a menos 6. Por que menos 6? Porque a vírgula andou 6 casas, se movimentou 6 casas para a direita. Nesse caso é a mesma coisa, como tivesse partindo do zero aí, menos 1, menos 2, menos 3, até o menos 6. Então no final nós temos aí a notação científica 5 vezes 10 elevado a menos 6. Você nota também que quando é um número muito pequeno, o expoente será negativo. E no caso lá do Sol, que era um número muito grande, o expoente é positivo, ok? Outra coisa que é importante falar é as operações, as propriedades das operações envolvendo notação científica. Então a gente pode falar um pouquinho aqui sobre a adição e subtração de números em notação científica, certo? Só a adição, o mais e o menos. Então o exemplo aqui, ele tem aqui, ó, 3,6 vezes 10 elevado a 5 mais 8,9 vezes 10 elevado a 5. Primeira coisa que você nota, as potências são iguais, todas as duas são 10 elevado a 5. Isso vai facilitar o processo. Por quê? Porque a gente vai fazer o quê? Nós, como diz aí de lado, devemos somar ou subtrair os coeficientes, repetindo a potência de 10. Então nós vamos pegar aqui só os coeficientes, que são aqueles números entre 1 e 10 que fica à frente na notação. Vamos fazer o que se pede, ou a soma, ou a subtração, e vamos repetir, preservar aquela potência que se repete. Então você vê aí que ele colocou entre parênteses essa soma entre dos coeficientes, 3,6 mais 8,9, vezes, e preservou o coeficiente 10 elevado a 5. Simplesmente faz a soma normal, 3,6 mais 8,9 dá 12,5, vezes 10 elevado a 5. Aí você nota que 12,5 não está entre 1 e 10. Então o que é que ele faz para conseguir fazer isso? Ele vai movimentar a vírgula. Como é que eu faço para que ele fique entre 1 e 10? O único número que pode dar certo é que ele vire o que? A vírgula ande uma casa para a esquerda, se movimente uma casa para a esquerda, e aí, nesse caso, nós vamos obter 1,25. Só que isso tem um preço. Quando você faz essa movimentação, você vai mexer no expoente lá do 10, da potência 10. Entenda comigo. Eu tinha 12,5, passei para 1,25. O que é que aconteceu? O valor diminuiu. Então, para balancear, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar o valor da potência. Foi uma casa, então vamos aumentar em 1 unidade o valor da potência. Era 10 elevado a 5, agora ficou 10 elevado a 6. Então o resultado aí 1,25 vezes 10 elevado a 6. Então só repetindo, quando for soma ou subtração, a gente vai fazer o quê? Somar ou subtrair os coeficientes e repetir a potência. E no caso, adequar no final, fazendo a movimentação da vírgula para que fique como se fosse uma notação científica, onde o coeficiente tem que estar entre 1 e 10 e a potência de 10 com um expoente positivo ou negativo. Ok? Nesse primeiro caso, os expoentes eram iguais. Agora vamos ver um caso com os expoentes diferentes. Veja o seguinte, 60,5 vezes 10 elevado a 5, menos 2,1 vezes 10 elevado a 6. Então, no caso, eu não posso fazer diretamente porque eles são expoentes diferentes. Tem a potência de base 10 com expoentes diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer igualar esses expoentes. Então, como diz aí, ó, devemos igualar os expoentes diferentes e somar ou subtrair apenas os coeficientes, preservando a potência de 10 e o valor do expoente. Ou seja, a única mudança aqui é que antes da gente fazer qualquer soma ou subtração, nós vamos ter que deixar a potência de base 10 com expoente igual. Então, para isso, como é que nós vimos no exemplo anterior? Ao galo. Para isso, como nós vimos no exemplo anterior, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos movimentar a vírgula novamente, até deixar as potências iguais, que é a única maneira onde eu
aumento ou diminuo o valor do expoente. Então, nesse caso, eu olho aqui, observo 60,5 vezes 10 elevado a 5 menos 2,1 vezes 10 elevado a 6. No caso do exemplo aqui, ele está fazendo com que todas as duas notações fiquem com expoente elevado a 6, 10 elevado a 6. Como? O que é que ele fez? Ele diminuiu de 60,5 para 6,05, movimentando a vírgula uma casa para a esquerda. E aí, com isso, ele conseguiu aumentar uma unidade no expoente, ou seja, o que era 10 elevado a 5 ficou 10 elevado a 6. Agora eu tenho 6,05 vezes 10 elevado a 6, menos 2,1 vezes 10 elevado a 6. Como agora as potências estão iguais, aí eu posso fazer o processo de somar ou subtrair somente os coeficientes. É o que ele faz. Dentro do parênteses, 6,05 menos 2,1 vezes 10 elevado a 6. Vai ficar 3,95 vezes 10 elevado a 6. No caso, 3,95 já está entre 1 e 10, como pede para ficar o coeficiente. Agora a multiplicação de números com notação científica. O exemplo aqui, rapidinho. 3,05 vezes 10 elevado a 8 vezes 2,6 vezes 10 elevado a 3. Duas notações se multiplicando. Então é o seguinte, a multiplicação por notação científica vai ser o quê? O produto entre os coeficientes, entre os algarismos, uma multiplicação normal entre os algarismos. E quanto aos expoentes, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? Vai somar, vai adicionar os expoentes das potências de 10. Então veja aí no exemplo. Como eu disse, 3,05 vezes 10 elevado a 8 vezes 2,6 vezes 10 elevado a 3. Então a gente coloca entre parênteses os coeficientes, 3,05 vezes 2,6. E no outro parênteses a gente coloca as potências, 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 3. E faz os dois processos. No primeiro parênteses, a gente faz uma multiplicação normal. E no segundo parênteses, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. É o que ele faz. No primeiro parênteses, deu 7,93 a multiplicação, vezes. E no segundo parênteses, ele mostra aí, ó, o 10 elevado a 8 mais 3. Que aí, no caso, vai ser o quê? 11, né? Então, no final, ele vai obter 7,93 vezes 10 elevado a 11. Você nota que o coeficiente 7,93 está entre 1 e 10, então é isso mesmo, chega a essa situação. Então, resumindo aí, com os coeficientes, faz a multiplicação, e com as potências de 10, repete o 10 e soma os expoentes, isso na multiplicação. E por último, da divisão, bem parecido, muda algumas coisas. Você vai fazer o quê? Na divisão, você vai fazer a divisão normal entre os coeficientes. E no caso dos expoentes da potência de 10, você vai fazer a subtração, você vai diminuir dos expoentes da potência de 10. Então o caso aí, 4,2 vezes 10 elevado a 11, dividido por 2,1 vezes 10 elevado a 4. Ele coloca aí uma fração, que é uma divisão. Nota-se aí, divide em duas frações, uma fração só com os coeficientes, multiplicando uma fração só com as potências, e faz os dois processos. Na primeira fração, ele faz a divisão normal. Aí dentro do parênteses, 4,2 dividido por 2,1, multiplicando. Aí na segunda fração, ele vai fazer a divisão de potências de mesma base. 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 4. No primeiro parênteses dá 2, essa divisão dá 2 exato, vezes. E no segundo parênteses ele mostra, repete a base e subtrai os expoentes. Então tem 11 menos 4, que dá 7. Pronto, aí nós conseguimos a notação 2 vezes 10 elevado a 7 nessa divisão.